Nesta aula, vamos abordar sobre a ferramenta Align para alinhamento de objetos no 3ds Max. Esta ferramenta facilita o posicionamento adequado entre os objetos da cena. Abra o arquivo disponibilizado para esta aula e vamos ao nosso estudo. Antes de conhecermos a ferramenta em si, vamos conhecer a base para sua execução, que é a referência de alinhamento. Quando selecionamos qualquer objeto do Max, podemos visualizar os contornos de uma caixa que é chamada de Bounding Box. Este recurso visual, além de indicar objetos selecionados, também guarda informações importantes, possibilitando ao software usar como referência os seus valores extremos de altura do objeto, valores mínimos e centrais utilizados no processo de alinhamento. Outra referência para o alinhamento é o que chamamos de Pivot Point, que considera o centro de massa do objeto e não mais a Bounding Box. O Pivot Point é representado visualmente pelo gizmo do objeto. Agora que aprendemos sobre as referências de alinhamento, vamos conhecer a ferramenta Align. Ela é encontrada na Man Toolbar e no menu Tools Align. Como em qualquer outro software, o alinhamento no 3ds Max exige uma relação entre os dois objetos. Quando acionamos o comando sem ter selecionado previamente um objeto, o comando apresenta uma mensagem avisando que nenhum objeto está selecionado. Por isso, devemos sempre selecionar o objeto que deve ser alinhado e, em seguida, clicar em Align. Note que o cursor do mouse se altera e devemos então clicar no objeto-alvo da referência, ou seja, aquele ao qual o objeto selecionado anteriormente será alinhado. Veja que na janela que se abre temos três grupos. O primeiro, Align Position, trata do posicionamento. O segundo, Align Orientation, trata da orientação do objeto. E o terceiro, Match Scale, refere-se à escala. Vejamos primeiramente o posicionamento. As três primeiras opções referem-se aos eixos da relação. Quando ativamos os três eixos, estamos posicionando o objeto atual conforme a posição x, y, z do objeto-alvo. Perceba que podemos optar pelo eixo que será utilizado. Com Target Object e Current Object, definimos em que parte dos dois objetos haverá a relação. Podem ser considerados os valores máximos, mínimos e centrais do Bounding Box ou Pivot Point dos objetos. No grupo Align Orientation, estabelecemos a relação de alinhamento com base no ângulo do objeto. Observe que o objeto acompanhou o ângulo do objeto-alvo no alinhamento. Em Match Scale, combinamos o tamanho do objeto atual com o tamanho do objeto-alvo. Geralmente, utilizamos este grupo quando os objetos alinhados devem ficar com alguma dimensão, seja de largura e/ou altura, igual ao objeto-alvo. Agora, basta clicar em OK para efetivar o comando. Pronto! Temos nosso objeto alinhado e aprendemos a utilizar o importante comando de alinhamento do Max. Vimos nesta aula o funcionamento da ferramenta Align e seus principais recursos. Esta ferramenta é muito prática e agiliza bastante o posicionamento dos objetos na cena.